Boa noite, sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Nós vamos começar a nossa sessão de lives hoje. Eu me chamo Lucas, eu sou ativista da Anistia Internacional Brasil, do Grupo de Ativistas de São Paulo. Nós estamos com a nova campanha por conta da situação da pandemia no país e no mundo. Essa campanha chama-se Nossas Vidas Importam. E com isso, nós vamos iniciar nossa sequência de lives falando justamente sobre o que seria necessário falarmos para garantir que as medidas que estão sendo tomadas de acordo com a pandemia, elas sejam iguais e que cubram todas as pessoas que estão sendo afetadas por essa situação. Hoje nós trazemos convidados, né, que é a Fernanda. A Fernanda, ela é médica, residente em saúde da família e comunidade, na USP de Ribeirão Preto, e é autora da página Camomila, Saúde e Autonomia. Inclusive, doutor, eu vi uma postagem super interessante lá na sua página, que era sobre a mudança do financiamento do SUS para 2021, gente. Então, eu recomendo, se vocês quiserem ler, muito bom mesmo, é importante a gente saber sobre isso. E com a gente também o João Henrique, que é sanitarista, ativista da Anistia Internacional Brasil do Grupo de Salvador, militante LGBTQIA+, e especialista em gestão de trabalho e educação também. Então, a live de hoje, ela vai apresentar para nós 4 quadros, e no último nós vamos ter um ping-pong bem legal para a gente poder falar sobre alguns mitos que são importantes falar sobre a situação atual da pandemia. Começando então com esses quadros. O primeiro quadro é Onde estamos nessa pandemia? Onde nós estamos, João Henrique? Vou começar por mim? É. Bom, gente, então, boa noite. Lucas já me apresentou, né? Me chamo João Henrique, eu sou sanitarista de formação, né? E como bom sanitarista, na verdade, agora eu estou trabalhando aqui em Salvador, e, na verdade, numa residência multiprofissional, trabalhando com planejamento. E como bom sanitarista, eu vou tentar começar a tratar esse assunto, trazendo alguns dados para a gente começar a entender melhor qual é a magnitude do que a gente está vivendo e passando no atual momento, né? Então, essa primeira proposta é trabalhar onde estamos nessa pandemia. Então, a gente está atualmente com aproximadamente 391 mil casos. A gente já teve uma atualização agora no final da tarde, né, dos dados do Ministério da Saúde, que eu peguei de hoje de manhã. Estamos aí com aproximadamente 24.500 mortes, também dados que já foram atualizados agora à tarde, o que está gerando uma taxa de letalidade dessa pandemia, ou seja, da proporção de pessoas que estão morrendo, em torno de 6,3%. Isso por si só já é uma coisa que a gente pode pensar para tentar identificar o tamanho disso que a gente está vivendo, porque quando a gente tem alguns estudos que foram feitos baseados nos dados dos países como a China, e aí a gente faz uma estimativa da taxa de letalidade real, a taxa de letalidade real da Covid-19 ela é estimada em 0,66%. Então, a nossa taxa de letalidade está em 6,3%, não significa que no Brasil está se morrendo mais, mas significa que a gente está notificando menos, pelo menos 6 vezes menos do que a quantidade de casos reais. E é de fato o que está acontecendo, porque a gente adotou critérios de notificação só quando os casos têm algum sinal de gravidade, né? Aqueles casos que estão evoluindo com maior gravidade. Então, eu fiz algumas anotações aqui para direcionar um pouco a nossa conversa. Então, aí a gente está, então, onde que estamos nessa pandemia, né? Estamos, então, agora com a América do Sul chegando como novo epicentro, né, da pandemia no mundo. Dentro dessa realidade, inclusive, a OMS declarou isso no dia 22/5, dentro dessa realidade, a gente está tendo aí um aumento exponencial de casos e do número de mortes no Brasil, né? O Brasil já é o país com maior quantidade de casos, e acho que é o segundo país com maior quantidade de mortes, né, número de mortes, proporcionalmente à sua população. Para a gente ter uma ideia da quantidade de mortes, para a gente conseguir dimensionar melhor isso, a Covid-19 ela já matou mais gente no Brasil do que as últimas catástrofes que aconteceram, tanto naturais quanto não naturais, nos últimos 15 anos. Então, quando a gente junta Brumadinho, incêndio da Boate Kiss, entre várias outras catástrofes que aconteceram, uma perda de número de vidas importantes, dá em torno de 3,5, mais ou menos, mil pessoas que perderam a vida. Nós já perdemos 20 mil pessoas, né, para essa Covid, mais de 20 mil pessoas. Então, é um evento realmente muito preocupante, de uma magnitude muito importante. Além disso, a gente tem também várias epidemias diferentes acontecendo,
dentro de um mesmo país. Então, a gente tem um país com dimensões continentais, como é o Brasil, e onde, na verdade, apesar da epidemia estar se concentrando nas principais capitais, Rio, São Paulo, a gente, na verdade, vai ter focos em algumas cidades do Nordeste, como Ceará, e cidades do Norte, né, como Manaus, própria Belém. E aí isso também é um reflexo do próprio acesso desigual aos recursos de saúde, porque a gente tem uma situação, em números absolutos de casos, maior, por exemplo, numa cidade como São Paulo, mas a gente vê o caos no sistema de saúde primeiro numa cidade como Belém, que em número absoluto de casos tem uma proporção muito menor, porém tem muito menos recursos. Então, isso também é um reflexo da desigualdade de distribuição dos recursos de saúde no país. E a tendência, na verdade, que a gente tem estudado é muito essa mesmo. Cada vez mais a gente vai viver num país como esse, com dimensões tão continentais, momentos de epidemias diferentes em diferentes cidades e estados do Brasil. E a gente já percebe, como a gente fala muito, inclusive, na saúde coletiva, na saúde pública, que o processo da epidemia, né, o processo de adoecimento, ele tem uma dimensão social muito importante. Então, percebam, é uma epidemia que chega pelas pessoas que vieram da Europa, que tiveram essa possibilidade de ter esse acesso, de viajar, e rapidamente essa epidemia começa a ganhar novos contornos aqui no país, dadas as características. Então, a gente começa a perceber uma interiorização dessa pandemia, né? Cada vez mais as cidades do interior começam a registrar maior número de casos e um processo muito grande de pauperização, né? Ou seja, cada vez mais os números de casos e mortes concentrados em populações vulneráveis economicamente, populações que residem em aglomerados populacionais, como favelas, periferias, e aí essa relação, né, do centro e periferia. Tem um dado que eu achei interessante trazer a vocês, que só para a gente ter uma ideia de como isso está acontecendo, a gente já tem um número maior, um aumento maior do número de mortes na população negra, quando a gente compara com a população autodeclarada, né, branca. E aí tem uma notícia que eu achei interessante, que já registra que as favelas do Rio somam mais mortes por Covid-19 do que 15 estados do Brasil. Então, por aí só a gente já tem uma dimensão do que vai ser, do que está sendo e do que vai ser essa pandemia no nosso país, né? Então, é algo realmente muito preocupante. Realmente. E você, doutora, como você vê como nós estamos nessa atual pandemia? Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Fernanda, eu sou médica residente aqui em Saúde da Família e Comunidade. Eu acho que o João trouxe um bom panorama para a gente, né? Sobre a situação no Brasil. A gente ainda vai falar até um pouco mais bem sobre ela, em questão de acesso a tratamento, né? E já entra tudo dentro do conceito do SUS. Mas eu vou falar um pouquinho, eu acho que para a gente entender onde a gente está, a gente precisa entender com o que a gente está lidando, né? Então, eu vou falar um pouquinho, tentar fazer uma linguagem que seja acessível, né? Tentar não usar muito termo científico. Mas, então, o coronavírus, né? Ele é um vírus, né? E não foi feito em laboratório, o que tudo indica, isso é bem importante a gente dizer. Os vírus, eles têm uma história natural de mutação, então, ele aconteceu na China, né? O coronavírus, na verdade, ele é de uma família que tem, na verdade, cerca de 6 subtipos, né? E no Brasil, a gente já tem 4 subtipos que estão circulantes há bastante tempo, e eles são responsáveis por muitos resfriados, né, que a gente fala. Mas esse subtipo, que é o SARS-CoV-2, ele realmente é novo, né, o que traz muitas demandas, e muitas demandas emergenciais, né. Então, esse vírus, ele é transmitido até então através de gotículas, né, lembrando que as coisas mudam diariamente, né, em doenças novas, tudo que a gente fala até hoje, né. Então, até o dia de hoje, ele é transmitido por gotículas, quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando a gente toca em lugares, né? A gotícula, como o nome diz, ela é pesadinha, então ela cai e se deposita em algum material. E a partir disso, né, quando a gente toca, a gente leva para o nariz, para a boca,
e acaba se contaminando. Queria falar um pouquinho dos sintomas também, né? Essa é uma outra coisa muito doida para quem estuda as doenças, porque a gente estuda, né, sempre tem um quadro clínico certinho, e é isso que a gente faz a gente entender o que é uma doença, o que é outra. E nesse caso a gente está com muitas formas diferentes de sintomas. Então, aquela ideia do começo, que é da síndrome gripal, né, que é a febre, a coriza, a dor de garganta, a dor no corpo, isso já não está sendo mais uma regra. A gente vê quadros que são assintomáticos, e eles são muitos, não se sabe direito ainda a capacidade a potencialidade de transmissão efetiva, né? Mas a gente acredita que sim. Os casos pouco sintomáticos, que são aqueles que a gente vê muito com anosmia, esse sintoma muito frequente, a anosmia é a perda súbita do paladar, do olfato, uma coriza, e às vezes a pessoa fala, não é nada não, né? A gente tem uma tendência a negar um pouco, às vezes, né? Então, são casos pouco sintomáticos, e os casos já mais graves, que é esses que a gente vê que podem evoluir para um quadro de pneumonia, né? E na segunda fase da doença, que em média são 14 dias, tende a vir a tempestade inflamatória, que a gente chama, que é o nosso problema, que é quando o nosso próprio exército, que é o nosso corpo, ataca ele mesmo, né? Então, essas são as variedades do sintoma. E é mais ou menos isso que eu ia falar, né? Acho que o João apresentou bem onde estamos. Eu trouxe também os mesmos dados que ele. Sim, eu acho muito importante nós falarmos sobre tanto como nós estamos no cenário atual do país, para entender, né, a gravidade da situação, e também sobre as próprias características do vírus, como você falou, porque isso nos ajuda a entender e até tirar alguns mitos que estão sendo espalhados, né? Não foi à toa que 2019 acabou sendo o ano onde a palavra do ano, né, o termo do ano foi fake news. Então, com a grande difusão de informações, nós temos de aprender a conseguir separar, né, o que é informação real, o que é sensacionalismo, o que de fato nós precisamos saber, e isso é muito importante. Para todas as pessoas que estão assistindo a live agora, tá, vocês podem colocar nos comentários aí no Facebook, se vocês tiverem alguma pergunta, porque nós vamos esclarecer de acordo com as possibilidades as perguntas de vocês, tá? Além disso, nós do Grupo de São Paulo da Anistia Internacional temos a página aqui. Se você ainda não conhece, curta a nossa página para você ficar com acessos aos nossos conteúdos. Nossa página também tem uma página no Instagram, temos um canal que é recente também lá no YouTube, ambos vão ser sempre Ativismo São Paulo. E visitem a gente nas nossas redes para vocês terem acesso às mais informações, aos novos conteúdos dessa campanha que é Nossas Vidas Importam. Em nosso site também é possível assinar a petição e receber conteúdos diretamente sobre como você da sua casa pode fazer a diferença para que todas as respostas para a Covid-19 sejam inclusivas. Agora nós vamos para o quadro 2. O que podemos de fato fazer? João. Bom, então, nesse quadro 2, eu acho que a gente podia, também fiz aqui um roteirinho para orientar. Primeiro, né, duas medidas que são, até agora, até o momento, as coisas que a gente sabe que tem alguma eficácia, né, alguma efetividade. O isolamento social, ou distanciamento social, as medidas de prevenção básicas, né, como lavar as mãos, higiene das mãos, o uso da máscara também nos ambientes públicos. Essas são as duas medidas que a grande maioria dos países adotaram, né, de forma correta, e que tem um impacto na redução da transmissão, né, para você, na verdade, interromper a cadeia de transmissão do vírus. Aqui no Brasil, começou-se a se especular, a partir do que a presidência da República, inclusive, vem trazendo, a ideia de um isolamento vertical, né? Na realidade, esse termo, tanto isolamento vertical quanto horizontal, ele não existe na epidemiologia, né? A gente sempre trabalhou com as medidas do ponto de vista populacional e a gente sempre usou o termo quarentena, né? Que, na verdade, tem um passado e tal, não dá para explorar agora.
Mas foi um termo que foi cunhado, né, e, na verdade, estaria mais relacionado a um isolamento por grupos de risco, por pessoas que, teoricamente, teriam mais risco, né, ao contrair o vírus. Veja, não é uma medida nem um pouco, não é eficaz, né, e não seria nem um pouco viável também num país como o Brasil, porque não está tão delimitado assim quem são os grupos de risco. Além de tudo, a gente tem condições de moradia de famílias aglomeradas, famílias que moram com idosos, famílias que pessoas, a maior parte da nossa, uma boa parte da nossa população tem condições crônicas. Então, como é que a gente vai fazer para isolar só essas pessoas? E aí, além disso, não são só essas pessoas que pegam o vírus e também desenvolvem alguma forma mais grave da doença e que, de alguma forma, também vão precisar de uma assistência do sistema de saúde, né? Então, na realidade, é um mito, né? Essa ideia do isolamento vertical, ela não tem base científica nenhuma. Aí também, acho que todo mundo tem acompanhado pelos noticiários, nós não temos até o momento um medicamento com eficácia comprovada, né? A gente tem agora, não temos vacina também, estamos iniciando a produção, né? Temos alguns laboratórios que já entraram na fase 1, né? E a gente tem um novo mito, que é a ideia da cloroquina, que acho que a doutora pode até trazer um pouco melhor do que eu, mas a ideia o medicamento, né, que também tem sido pautado, entrado aí na agenda política do Brasil, como a grande panaceia da doença. Veja, hoje, inclusive, a França proibiu o uso da cloroquina para tratamento, da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? Semana passada, o Ministério da Saúde, de forma muito questionável, liberou orientações técnicas para o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, junto com a azitromicina, que é o esquema que tem sido usado, né? Incluindo casos leves. Então, repare, o que a gente tem de evidência científica na literatura internacional hoje, vários estudos publicados no The Lancet, é que não existe eficácia comprovada no uso dessa medicação. Né? O possível efeito imunomodulador dela seria a longo prazo e tudo mais, e além disso, o maior risco em eventos cardiovasculares. Então, ainda que você dê esse esquema como um tratamento, no mínimo você teria que fazer algum tipo de monitoramento, né, das pessoas que já têm alguma condição de risco para evento cardiovascular ou alguma doença, né? E aí eu queria trazer um pouquinho também como tem sido, então, a nossa resposta brasileira, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir muito. Primeiro, de cara, acho que trazer o impasse na coordenação nacional da resposta da pandemia. A gente tem uma verdadeira crise política hoje que está posta entre o Ministério da Saúde e a Presidência da República. Eu acho que isso se expressa por dois ministros, a gente está sem ministro da Saúde, né? Nós estamos no meio de uma das maiores pandemias da história, sem ministro da Saúde, que, em tese, é a autoridade sanitária máxima, né, do país, que deve coordenar as ações dos estados e dos municípios e que também deve fazer a comunicação de risco com a sociedade, né? Já falei da questão da publicação, né, de forma controversa das orientações do Ministério. A gente, então, eu estava até lendo um trabalho hoje mais cedo, a gente pode dizer, a grosso modo, que, assim, os estados e os municípios no Brasil conseguiram seguiram as recomendações da OMS e do restante do mundo, então conseguiram adotar as medidas de distanciamento social de forma breve, né, ainda no início da pandemia, isso de fato aconteceu, porém também só foi isso. Assim, claro, tiveram outras políticas sociais, políticas de proteção social que vieram depois, mas com atraso. E aí, o que a gente tem percebido é uma dificuldade de manter esse isolamento social. E a gente tem muita dificuldade de manter esse isolamento social, em parte pelas próprias características do país. Então, por exemplo, a gente tem uma situação informal de trabalho, né? 41,3% da população brasileira tem trabalho informal, né? Segundo a PNAD, que é feita pelo IBGE. As condições de moradia e aglomerados populacionais do Brasil são extremamente precárias, né? Tem grandes áreas com aglomerados populacionais, falta saneamento básico, 83% da população brasileira tem abastecimento de água e só 53% tem rede de coleta de esgoto. Então, isso leva a uma perspectiva ruim do sistema, ao sistema de saúde, que vai ter a tendência de realmente se sobrecarregar, né? Além disso, a gente tem aí uma falta de equipamentos de proteção individual, né, para os trabalhadores de saúde. A gente está notificando muito menos do que deveria, né, por conta dos critérios mesmo que foram adotados de notificar só os casos com maior gravidade. A gente está testando muito pouco, isso também é uma coisa importante, porque todos os países, e a OMS foi muito enfática nisso,
adotaram como estratégia, inclusive para manter o distanciamento social ou para pensar em alguma possível reabertura, a testagem. Então, quando você testa a população toda, identifica quem são as pessoas que estão com o vírus e consegue fazer esse isolamento mais seletivo, você até pode pensar numa testagem. E aí a gente também está tendo, por exemplo, os Estados Unidos já testou 13 milhões de pessoas para a Covid. No Brasil, até os dados do dia 22/5, a gente tinha testado 735 mil. Então, a gente está testando muito pouco. Isso é uma coisa, assim, muito preocupante, né? E a gente está tendo um adoecimento importante também dos profissionais de saúde, por Covid e por questões relacionadas à saúde mental. E aí tem um último aspecto que eu queria trazer, que eu acho que é isso. A gente, de um modo geral, a gente tem o SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Eu sou sanitarista, defendo o SUS e tal. Acho que o João travou. Acho que eu voltei, né? Voltou. Tá. Então, eu estava falando que a gente tem uma resposta a essa pandemia que tem sido construída de forma majoritariamente médica e voltada para a organização dos hospitais e dos serviços de pronto atendimento. Sim, realmente. E você, doutora? Acho que voltou do João. Quer continuar? Acho que eu voltei. Ah, voltou. Eu parei falando que a gente tem construído no Brasil uma resposta majoritariamente médica e voltada para a organização dos hospitais e dos pronto-atendimentos, né? Que é importante, a gente precisa ter esses recursos, a gente precisa criar hospital de campanha, ampliar leitos de UTI, comprar respirador. Mas a gente tem uma potência, que é isso que eu queria trazer, que se chama atenção básica, né? O nosso sistema de saúde ele é constituído por um nível de atenção chamado atenção básica, e a atenção básica é a base do sistema, é um sistema de base territorial. Então, é um sistema onde a gente tem, inclusive, uma estratégia de saúde da família, que a doutora até sabe, porque, inclusive, é o tema da residência dela, e as equipes de saúde da família, elas estão nos territórios. É a política social que mais está capilarizada nos territórios, é a política de saúde, da atenção básica, são as unidades de saúde da família. As pessoas conhecem o território, as pessoas sabem onde tem as áreas de maior vulnerabilidade, quem são os grupos de maior vulnerabilidade, as pessoas conhecem pelo nome. E então, é uma potência que, na verdade, a gente não está aproveitando da forma que a gente poderia aproveitar. A gente poderia estar pensando muito mais na prevenção, na organização, na criação de estratégias para dar conta do enfrentamento dessa pandemia com o território, com as pessoas, né? E não é o que a gente tem feito, a gente tem ainda ficado muito na organização no nível do hospital, e o profissional que ainda tem vindo muito dar a resposta à sociedade ainda é o profissional médico. Sim. Uma coisa interessante sobre isso, que de fato, né, sobre estarmos preparados, porque a pandemia de fato é uma pandemia, é um dos comentários que tem aqui no nosso Facebook, ó, é o Marco Araújo. Ele falou, aqui em Altamira os índices de isolamento estavam caindo e a infecção foi de 25 para 340 casos em um mês. Entraram com a ação civil pública e amanhã começa o lockdown, só assim. Então, de fato, tem medidas que têm que ser tomadas, né, e fica dependendo muito do que está sendo feito. E, no seu ponto de vista, doutora, o que nós podemos fazer? Até comentando, Marcos, né, esses casos são os que foram testados, né, porque com certeza tem muito mais, tá subnotificado. Bom, eu acho que o João, né, ele traz, vou complementar algumas coisas dele, né, do isolamento, realmente, essa questão do isolamento horizontal, nesse momento é o que temos, né, porque não tem tratamento ainda, né, com evidência mesmo, né, lembrando que uma saúde de verdade tem que se levar o princípio de não causar dano, né? Então, o isolamento horizontal é a única forma da gente estar combatendo uma doença que se propaga tanto, pensando em transportes coletivos, né, em aglomerações, em habitações coletivas, né? Então, é essa forma. A gente entende completamente pessoas que não querem, que questionam esse isolamento horizontal, por quê?
querendo ou não, ele gera, sim, uma questão econômica importante, né? Só que eu acho que a gente tem que entender que o isolamento, a gente não está trocando vida por dinheiro, a questão não é essa, né? É necessário um Estado atuante, na minha opinião, para que ele tem que fortalecer esse isolamento horizontal, né? Fornecer equipamentos, né? Os EPIs para as pessoas, fornecer renda para quem está parado, né? Porque com certeza, senão vai ter gente, sim, defendendo que volte o comércio, e a gente entende, a gente não quer julgar isso. Mas tem que, não é uma troca, né? Os dois têm que estar juntos. Então, esse isolamento vertical realmente não é uma opção. Como é que você vai isolar uma pessoa de risco numa casa com 8 pessoas, né? Uma casa com 2 cômodos, 1 cômodo, não tem como, né? Isolar um idoso, não tem como. Então, isso não tem como ser aplicado no momento. E sobre tratamento, né? Exatamente isso. Como não tem tratamento eficaz, né? As únicas formas que a gente está encontrando até o momento é o suporte vital, né? Por isso que os leitos de UTI são tão importantes, né? Essa contagem que os estados estão fazendo. Porque é o que a gente tem, a gente sabe que o vírus, uma hora, ele vai ser morto pelo nosso corpo, ou ele vence a gente. Então, a gente precisa dar suporte para esse corpo conseguir combater o vírus, né? Esse suporte inclui intubação, né? As drogas que vão ser utilizadas, droga vasoativa, né? E aí entra também essas medicações que estão saindo por aí, e também é super entendível, porque a gente está com medo, a gente quer uma solução rápida, né? Mas a gente não pode esquecer que são drogas, né? A gente fala medicação, mas é droga. Toda droga tem efeito adverso. E a gente tem que estudar muito bem isso para saber como que a gente vai usar. E é o caso da cloroquina, e o mais doido dela, assim, eu como profissional de saúde, vejo é como uma medicação tomou um teor político desse, né? Como chegamos nesse nível de discussão, assim, que não tem, ciência, entendeu? Tem que esperar, tem que aguardar. A cloroquina, que veio com uma medicação milagrosa, assim como ivermectina, né? E muitos profissionais, inclusive médicos, estão prescrevendo, existe uma pressão até de convênios para que ocorra essa prescrição, sendo que ainda não tem eficácia, né, comprovada. Inclusive, acho que todo mundo está falando desse estudo aí do Lancet. O Lancet é uma plataforma científica bem conhecida aí, que fez um estudo de 96 mil pessoas, né? Um estudo bem grande, desde dezembro até agora. Foi um estudo observacional, né? Tem alguns problemas nisso, mas ele é um estudo bem melhor do que os outros que estavam sendo feitos, que provou que a cloroquina, ou a hidroxicloroquina, associada à azitromicina, que é um outro antibiótico, né? Ela na verdade, ela pode causar mais desfechos mortais, né, do que sem o uso dela. Inclusive em pacientes que tinham sido admitidos após 48 horas do início dos sintomas. Ela tem um problema na parte do coração, ela afeta uma parte do coração muito importante, que é quando o intervalo QT que a gente fala, né, da repolarização, podendo gerar arritmia. O coração, ele não bate tum-tá, 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 né? Esse é o ritmo da vida. Sim. Quando a gente tem uma arritmia arritmias mortais, né, que a gente fala, que são ritmos de fibrilação até. Então, essa medicação, ela tem que ser tomada com muito cuidado. Em termos hospitalares, é importante dizer que é uma decisão compassiva, pode ser utilizado, né, algumas medicações, né, quando a gente não tem nenhuma medicação e chega em situações como essa, né, a gente pode tem essa decisão compassiva, mas são pacientes que já estão, assim, quase, né, sem alternativas, e a gente tenta algumas coisas para tentar salvar. É diferente da gente
divulgar uma medicação em massa. Isso é muito complicado. Em pessoas com casos leves, né? Então, a princípio é isso, gente. Sem medicação, vamos ficar em casa se der. E, na verdade, aconteceu isso tanto com a cloroquina, como também com o medicamento Anita, né? Aconteceu a mesma coisa, foi super difundido uma possibilidade de efetividade, mas, na verdade, não tinha estudo sobre, até porque esses medicamentos não foram feitos para combater algum tipo de vírus, né? Acho que tem uma pergunta ali, eu acho que é para você, doutora, o Marco. Alguém sabe se a nova cepa de corona chegou aqui? Porque até onde eu sei, a cepa atual, né, que é a SARS-CoV-2, ela já é uma cepa nova de coronavírus, porque já existiam outros, né? Vocês acham que existe nova cepa ou é resultado de menor compreensão? Porque até onde eu sei, É no caso... para eu responder? Isso. Marco, pelo que eu saiba, eu sei que o vírus, essa cepa, né, o SARS-CoV-2, né, ele é um subtipo de vários, né, que, como eu já te disse, 6. Eu não sou microbiologista, né, eu só estou falando do meu estudo do dia a dia. Se depois tiver alguém que queira complementar, né, mas o SARS-CoV-2 é ele, né, tem outros subtipos, eu até anotei aqui, tem HCOV-OC43, são vários subtipos, né? Esse é um dos subtipos. Ele pode sofrer mutações na hora que vai transmitido de um país para o outro, mas ele é ele, entendeu? É como se fosse assim, não mudou o vírus. Ele pode se tornar, eu acredito, mais causar mais danos dependendo do tipo de transmissão. Mas eu não acho que mudou a cepa, não. Pelo que eu saiba, não. De fato, porque o que ocorre, Marco, na verdade é o seguinte, o coronavírus, né, esse novo coronavírus que causa a gripe, que é a Covid-19, né, essa doença respiratória, ela tem semelhanças com outros coronavírus, né, que é uma grande família. 4 deles, eles inclusive causam resfriado comum, mas aí já ele é diferente, porque ele tem mais características semelhantes com outros tipos de coronavírus que adoecem animais. E é por isso que nós chamamos o coronavírus atual de uma doença zoonótica, porque ele tem características, né, a carga genética dele é mais compatível com os coronavírus que infectam, inclusive, morcegos. Agora, para o próximo quadro. Quadro 3. Por que o SUS ele é importante no auxílio do combate desta pandemia? Porque o SUS está sendo grandemente criticado. Mas por que ele é importante? Por que é importante a gente defender esse programa? Vai começar por mim? Isso. Bom, estou falando com um dos defensores do SUS enfim. Então, gente... Até quando não está muito bom, nós está defendendo. Exatamente. A gente precisa. Então, o SUS é o nosso Sistema Universal de Saúde brasileiro, né? Ele é a política social que vai garantir o nosso direito social à saúde. Para a gente falar um pouquinho do SUS, a gente precisa também entender o que é saúde para a gente, né? O SUS, quem pensou o SUS no processo todo que o SUS foi construído, que veio de um intenso processo de luta social, que se mistura também um pouco com a própria história da redemocratização do país, que foi o processo que a gente conheceu, quando conhecido como reforma sanitária. Esse processo conseguiu gerar uma proposta que é o SUS, né? Quem estava lutando por esse novo sistema de saúde, por essa reforma nas práticas de saúde no país, pensava a saúde de uma forma muito mais ampla, né? Então, o que é a saúde para você, por exemplo, para cada um de nós? A saúde, ela não é só a ausência de doença, né? Na verdade, a saúde, ela é uma coisa complexa. Eu, por exemplo, penso saúde como um processo, né? Processo saúde e doença. Nem todo mundo é 100% saudável, nem todo mundo é 100% doente. É possível ser doente e ter saúde. Então, então assim, para a gente entender o SUS, a gente tem que resgatar também o que é saúde. Tem alguns marcos históricos, né, dessa construção desse Sistema Universal de Saúde, que é a 8ª Conferência de 86, onde foi levada a proposta do SUS, né? Depois, na Constituição de 88, aí a saúde vem como direito social, né? Então, a saúde é um dever do Estado. Depois, em 90, a gente tem as 2 leis orgânicas da saúde, que é 80-80 e 81-42, que aí vão regulamentar esse sistema. Então,
O que é um sistema de saúde? Ele é um todo composto por várias coisas que se articulam. O SUS é mais ou menos isso, de forma simplificada. Ele tem como princípios que vão organizar todos os serviços e as ações a universalidade, a equidade e a integralidade. Ele vai se organizar de uma forma interfederativa, então é uma gestão complexa, porque ela vai se dar a União, os estados e os municípios. Então, o orçamento, o financiamento do SUS, ele é uma composição, uma parte da União, uma parte do estado, uma parte do município. É uma das políticas públicas com maior nível de controle social. A gente tem os conselhos de saúde, a gente brigou muito para conseguir ter isso, na Lei 8142 quase que foi vetada, muita briga da sociedade. A gente tem, em cada cidade do país, a gente tem um conselho de saúde que ele tem um poder deliberativo. O conselho, ele aprova as contas do município junto com o Tribunal de Contas, então, assim, a gestão, ela tem que se submeter ao conselho de saúde, teoricamente, né? Agora, como isso acontece na prática é outra história. E a gente tem que entender que o SUS, ele desenvolve ações e serviços em mais... Quando a gente pensa no SUS, o que a gente pensa? No Fantástico, de modo geral, né? Falando mal do SUS nos domingos à noite da TV. Então, a gente vê aqueles hospitais lotados, aquelas UBSs horríveis, né, caindo aos pedaços. Aquilo ali é SUS também, é uma parte do que é o SUS, que é uma coisa muito diversa, mas aquilo ali a gente está olhando para uma das dimensões do SUS, que é da assistência à saúde. Mas o SUS, na verdade, é muito mais que isso. Ele envolve promoção da saúde, prevenção de doença, vigilância em saúde, assistência, né, que seria as unidades de saúde, reabilitação e recuperação. Então, ele é um conjunto amplo de ações e serviços que eles, na verdade, vão propiciar, né, a saúde, a política de saúde do Brasil, né? Então, todos nós usamos o SUS mesmo sem perceber. A vigilância sanitária, a Anvisa, quando aprova o medicamento. Então, não existe essa coisa de não uso do SUS, né? Ou o SUS é para pobre, como historicamente vem sendo construído, né? O SUS para pobre. Desde a sua criação, porém, o SUS ele enfrenta uma série de problemas estruturais. E acho que isso diz muito da resposta que a gente está conseguindo dar hoje para essa pandemia. Então, a gente tem potencialmente um sistema que teria uma potência de dar uma das melhores respostas do mundo, eu posso garantir para vocês. Aí realço a saúde da família, que é uma das coisas que é invejada no mundo todo, é uma preciosidade que o Brasil conseguiu construir, dada essa realidade que a gente tem o agente comunitário de saúde que faz visita domiciliar, conhece as famílias, conhece pelo nome, sabe quem é, sabe qual é o risco, mas a gente, enfim, tem um histórico de ataques a esse sistema, e eu vou destacar aqui alguns pontos que eu acho importante, e o primeiro de todos, então, esse histórico de ataques nunca, na verdade, possibilitaram o SUS ser implementado na sua concretude, né, na sua plenitude, como ele foi pensado. Um dos primeiros pontos que é mais importante a gente destacar é um histórico subfinanciamento desse sistema. E, de um tempo para cá, um desfinanciamento real, assim. Então, tirando... o projeto político é retirar dinheiro do SUS e desmontar o SUS, é isso que está posto agora. A gente tem como golpe final, que foi dado no SUS, a Emenda Constitucional 95 de 2016, que, na verdade, aprovou um novo regime fiscal, e aí, na área da saúde, na verdade, congelou os investimentos em saúde por 20 anos, e aí, a variação, eles colocaram um teto, um piso, né, fixo, que é o piso de 2017, e aí só vai variando conforme a inflação, sendo que antes não era assim, era com base na receita corrente líquida. E aí, a gente já vê 2017, 2018 e 2019 uma perda acumulada, segundo dados do IDISA, né, do Dr. Francisco Fúncia, que trabalha muito com isso, inclusive eu até recomendo, que são as domingueiras, IDISA, é o Instituto de Desenvolvimento, agora foi Sanitário Aplicado, alguma coisa assim. Então, a gente tem uma estimativa de 17,6 bilhões de reais de perda que a gente já teve só de 2018 e 2019, né? Se a gente não tivesse modificado a forma de recurso federal por conta da Emenda Constitucional 95. Então, esse é o principal problema, falta dinheiro. O Estado brasileiro nunca priorizou o SUS na plenitude que deveria ser. Na verdade, desde o início, nunca foi cumprido a quantidade que era os 30% lá para a Seguridade Social, que uma parte é para o SUS e tal. Uma série de mecanismos que foram se criando. Outra coisa também é que desde a sua Constituição a gente brigou muito, mas a gente não conseguiu fazer com que o sistema fosse completamente público, até porque não seria possível, porque a gente não teria também essa capacidade, mas a gente deixou uma brecha importante para os sistemas, para o mercado privado da saúde.
Então, na própria Lei 8080, coloca o SUS como o sistema privado como complementar e suplementar o SUS, o que na prática possibilita uma série de mecanismos onde a saúde privada, na verdade, vai privatizando, vai, enfim, assumindo gestão. Aí em São Paulo tem um processo importante com as organizações sociais, né, que assumem a gestão da atenção básica e tudo mais, e isso implica uma série de lógicas, né, complicadas, que não são as lógicas do cuidado. Além disso, a gente tem várias dificuldades relacionadas à gestão do sistema mesmo, né? É uma gestão muito complexa, a articulação interfederativa, tudo no SUS tem que ser discutido, União, Estado e município, isso é muito complexo. A gente tem uma ideia de que isso seja feito de uma forma regional, mas a gente tem muita dificuldade para fazer isso. A gente também nunca conseguiu muito bem mudar o modelo de atenção, né? Que é, na verdade, o nosso modelo de atenção ele ainda é muito médico e hospitalocêntrico, ou seja, é como se o sistema fosse todo voltado para o hospital e o saber médico seria aquele saber que, digamos assim, daria conta da complexidade do que é a saúde e o cuidado em saúde. Quando, na verdade, a proposta do SUS ela é muito mais ampla e a gente pensa, na verdade, um modelo multiprofissional de várias profissões da saúde para dar conta da complexidade do que é a saúde e de base territorial, né, com centralidade na atenção primária, que essa é a ideia de você prevenir, né, a atenção primária ela nasce um pouco dessa ideia de você prevenir. E a gente também tem muita dificuldade com a formação dos profissionais de saúde, né, porque, na verdade, a gente não consegue, agora, enfim, muito movimento tem sido feito, a gente até tem conseguido avançar nisso, mas a gente ainda não consegue formar profissionais para trabalhar, com perfil para trabalhar no SUS, digamos assim, né, a formação ainda é muito voltada para trabalhar dentro do hospital ou voltada no aspecto biomédico, né, do cuidado. Sendo que é isso, o SUS ele é um sistema que ele tenta dar conta dessa complexidade do que é a saúde na sua dimensão mais complexa, né? Que a gente trabalha muito isso com a questão dos determinantes sociais da saúde. A gente sabe que a saúde ela tem uma determinação social, né? Então a gente não vai cuidar de ninguém se a gente só pensar na doença ali específica. Tem uma determinação social que produz aquele estado de doença ou aquele estado de saúde. Então acho que é por isso que é importante defender o SUS. Sim, realmente. Nós temos uma pergunta ali na nossa live, que é da Shana Emanuele, e é para a doutora Fernanda. Nesse momento de enfrentamento da pandemia, é indispensável também a atenção para as questões de saúde mental. Quais têm sido, dentro do SUS, as estratégias de intervenção em saúde mental? Seria possível pontuar? É porque, na verdade, eu já não sei nem se é a sua área, né, doutora? Eu vou falar na minha experiência aqui em Ribeirão Preto, tá? E acho que o João também pode falar da experiência dele nisso em Salvador, né? Então, aqui em Ribeirão, com certeza, né, saúde mental é essencial nesse momento, essa abordagem. E tanto para pacientes que são acometidos, porque não é fácil receber um diagnóstico positivo. Hoje mesmo eu estou trabalhando na secretaria, né? E a gente está ligando para os casos positivos, então, além de eu ter que falar um caso positivo, eu tive que falar para uma pessoa que tinha acabado de perder o esposo, de voltar do velório dele. Então, esse é o ponto que estamos. Em questão da saúde mental, eu vejo que muitos grupos de psicólogos e psicólogas têm se organizado de meio que por fora, assim, né? Para tentar atender essas pessoas. Eu vejo que dentro da universidade, da USP aqui, temos também essa preocupação, ainda bem. Mas na cidade em si, eu vejo que algumas cidades do interior estão com um canal, né, mas também tudo por telefone. Eu não sei como que está o acesso a isso. Eu sei que tem um canal, mas eu vejo que o movimento maior está sendo esse movimento voluntário. Até porque, rapidinho falando, quando a gente pensa em atendimento psicológico, a gente pensa em NASP também, né, no núcleo de apoio, entre aspas, né, não deveria ser um apoio, porque é essencial, à saúde da família, que foi extinto, né, esse ano, ou foi ano passado? Não lembro agora. Foi no ano passado. Então, a gente já tem também esse grande problema, né, cada vez, faz parte, eu acho que, desse desmonte aí que o João está falando. Realmente. E como sendo profissional da saúde, como você vê essa importância do SUS? Bom, o SUS acho que é tudo para quem é profissional de saúde, né?
Eu fico até emocionada muitas vezes quando eu falo sobre isso, porque realmente é uma luta para a gente, mas acho que é uma luta do povo, né? Uma luta de todo mundo. Basta a gente entender o quanto a gente é importante na manutenção desse sistema, né? Então, o SUS, dentro da atenção à saúde, eu acho maravilhoso. Dentro de um país tão grande, a gente ter algo unificado. É necessário algo unificado. Porque imagina se fosse, quantos estados? 24 que temos? Quantos municípios temos? É mais? Quantos municípios temos também? Imagine cada um fazendo uma coisa, né? Então, essa unificação, ela é muito importante para que a gente tome decisões semelhantes para ter uma saúde, né, que seja universal, né, que atenda a todos, né? É necessário isso. E descentralizado, o que também é necessário para que ocorra. É engraçado, né? Unificado, descentralizado, parecem coisas opostas, mas elas são totalmente quase complementares no sentido da formação do SUS, né? Então, eu acho totalmente necessário. A partir dessa unificação, por exemplo, temos programas que são reconhecidos mundialmente. O PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, coisa mais linda, gente. A gente tem vacina para todo mundo, a gente tem, através da atenção primária, gente que vai ligar para você, ó, tem que vir tomar vacina, viu? Tem que dar vacina ali. Então, e as consultas também, a gente tem consulta que tem que ser feita, né? Puericultura, nos primeiros anos de vida. Então, na primeira semana, depois, né? Vai indo, então todo mundo liga, vai atrás, marca o teste do pezinho, né? Já na primeira semana. A gente está atendendo uma pessoa, a pessoa vai para a consulta, chegou lá, foi atendido, já pega o seu remedinho, vai para casa. Tudo isso de graça, entre aspas, né? Mas é sempre importante falar isso. Minha irmã, né, que falou, né? Não fica falando que é de graça, né? A gente paga por isso que a gente tem que lutar também, é uma parte importante de dizer. Então, todas essas facilidades que a gente tem é algo que precisa ser lutar. Claro que a gente tem muitos problemas, né? Mas ainda o que temos é algo, para mim, é vanglorioso, sabe? Os programas que temos, e daí entra a atenção primária, para mim, que é sensacional, o papel, a organização da atenção primária, e quando eu falo atenção primária, eu não consigo desvencilhar da saúde da família, porque para mim o modelo de UBS, como era, eu acho que não é meio falho, né? Mas, então, essa questão dos agentes comunitários, isso para mim, que o João falou, é também necessário, essencial. Por quê? O que são os agentes comunitários? Normalmente, né, são pessoas do próprio território, né? É uma saúde de um território, e daí entra determinantes sociais também, o que aquele território, o que é saúde naquele território, descentraliza mais ainda, então a gente consegue fazer uma saúde que ao mesmo tempo leva em conta todo processo de territorialização cultural do lugar, mas ainda tem uma coisinha que é unificada do Brasil inteiro. E os agentes comunitários, eles fazem esse intermédio, né, de trazer a saúde para casa, né? Eles vão nas casas, perguntam como é que você está. Quem nunca conheceu seu agente comunitário, recomendo que conheça. A minha aqui é a Marta. Realmente. Eu falei assim, não muita coisa, que eu vou me empolgando assim, nem sei se teve... Enfim, vamos lá. Imagina, foi ótimo, adorei. O Luiz Gustavo, ele pegou e falou no nossa live ali no Facebook, como se pensar na atuação do SUS com a prevenção de contaminação da população de rua, uma vez que essa parcela da população é segregada da discussão. Esse é um ponto muito importante, Luiz. Inclusive, é uma das coisas que nós estamos trabalhando, nós da Anistia, com a campanha Nossas Vidas Importam. As medidas que estão sendo adotadas para a pandemia, elas não são inclusivas. Elas deixam de lado a população de rua, deixam de lado a população pobre, a população negra, os grupos mais afetados, como LGBTQIA+, né, a população trans e a população de rua, já mencionada, são mais afetados por essa situação, tanto pela questão de saúde como pela questão econômica.
Aí, se nós pensarmos na questão do SUS, por exemplo, se nós não tivéssemos o SUS, o sistema de saúde seria privado. Se nós estamos com um problema na situação econômica do país, com um isolamento horizontal, imagine o problema que seria se fosse vertical, porque nós teríamos que construir lugares para as pessoas de risco, para vermos como não é viável. Agora, pensando ainda numa privatização, se no SUS a gente consegue levar uma pessoa em situação de rua, nós conseguimos fornecer um atendimento para ela. Como nós conseguiríamos se o sistema de saúde fosse privado? Então, é importante nossa valorização do SUS para que ele seja implementado como ele deveria ser. Então, é importante defendê-lo nessa pandemia, com certeza. Agora, como nós falamos bastante, né, apesar de que eu estou adorando, nós temos o último quadro, né, que é o 4. Nesse último quadro, a ideia é mais um ping-pong mesmo, tá, pessoal? Nós falarmos de uma forma bem breve, já que nós excedemos um pouco o nosso tempo, nós falarmos de uma forma um pouco breve sobre alguns mitos, além dos que nós já falamos com relação ao SUS, com relação à composição do vírus, e por aí vai. Então, nós vamos falar sobre os mitos da Covid-19. Ah, mas antes de falar sobre isso, gente, olha, eu estou falando bastante da nossa campanha. Para participar da campanha, é só entrar em anistia.org.br, tá? Em todas as páginas que você encontrar da Anistia Internacional Brasil, e até internacional, né, você consegue encontrar conexões com relação, mas essa campanha, como ela é brasileira, vai ser nesse site, anistia.org.br. Aí, se você entrar no nosso Facebook, não esqueça de curtir nossa página, também vai ter lá links e as publicações onde você pode participar da campanha, mesmo estando em casa, porque é uma campanha completamente digital, por conta das questões de isolamento, tá, gente? Então, vamos lá. Mitos da Covid-19. Como podemos evitar cair nos mitos mais comuns que estão nas mídias sociais no momento? Aí, o primeiro, né, ele vai para a doutora Fernanda. A Covid-19 só atinge pessoas idosas. Não. Não, mentira, não é verdade, né? Eu acho que, assim, é só você ver qualquer noticiário, porque tem gente... Eu acho que, assim, o que eu pensei quando a gente viu isso, né? O que é atingir para você? Atingir é uma pessoa evoluir com gravidade? Não, eu penso atingir, quando a gente fala nesse fake news, é a pessoa contrair o coronavírus, né? Então, não. Sendo que a gente já tem estudos, né, no próprio protocolo de atenção primária do Ministério da Saúde, a gente tem até as taxas de letalidade, né, de pessoas por idade. Então, se a dúvida, acho que muitas pessoas devem confundir a taxa de letalidade, né? Realmente, idosos, eles tendem a complicar mais, né? A evoluir com gravidade. Por quê? Quando a gente pensa em fator de risco, né, a gente pensa muito em doenças cardiovasculares, então pressão alta, diabetes, problema no coração, ou ainda problemas pulmonares, que é o DPOC, que é uma doença pulmonar crônica, relacionada com fumos, com tabagismo, ou ainda até o fogão a lenha. Então, mistura os dois, né? Idoso, ele já tem um corpo, né, mais fragilizado, e normalmente eles são fatores de risco, então por isso que eles evoluem com maior taxa, né, com maior letalidade. Porém, as pessoas em grupo de risco, né, continuam tendo chance, né, de evoluir com gravidade. Menos, mas isso não significa que a gente que não deve se cuidar, né? Todo mundo tem que se cuidar. Até porque, eu acho que isso é muito importante a gente dizer. A gente precisa resgatar o instinto de saúde coletiva na gente, né? Pensar no outro também, na saúde no outro. E eu acho que o SUS tem tudo a ver com isso. Então, pode ser que eu não evolua com gravidade. Talvez eu tenha uma doença, né, daqueles casos que eu até falei, né? Pouco sintomático, né? Só um espirrinho, alguma coisa assim. Mas daí eu vou lá, vou ver muito. Olha, isso aqui foi incrível. Estou recebendo muita ligação que eu estou falando, então foi positivo o seu exame e a pessoa estava onde? Mas eu vi minha mãe no Dia das Mães. Então, assim, é isso. A qualquer momento a gente pode estar contaminado e a gente não vai saber. Por isso que é importante, mesmo a gente não sendo fator de risco, se preocupar com os que são e ficar em casa, né? Exatamente. Totalmente. O próximo.
As máscaras cirúrgicas podem protegê-lo contra o vírus. Esse é para o João Henrique. É verdade, né? As máscaras cirúrgicas, elas têm um fator de proteção grande, né, contra o vírus, uma eficácia. Tem vários tipos de máscara cirúrgica, né? Tem alguns modelos que são mais apropriados, né, para uso mesmo de profissional de saúde, a N95, por exemplo. Mas não, se só elas podem, né? Não, na verdade, assim, a gente não, elas protegem, mas a gente também sabe que hoje a recomendação também é que as pessoas utilizem máscaras artesanais de pano, né? Elas não têm a mesma eficácia que uma máscara cirúrgica, mas elas têm algum grau de eficácia, assim, principalmente para evitar que o vírus se dissemine, né? Principalmente se você... E aí tem que fazer o processo da higienização correto, né? Lavar com água e sabão, se possível colocar em água junto com hipoclorito, né? Então, é verdade. Sim, realmente. Isso é um ponto interessante. Ah, sim, claro. Pode falar, não, depois eu falo. Tá. Isso é um ponto interessante nós falarmos sobre as máscaras, né? Porque foi como a própria doutora falou para a gente. A grande questão da proteção do vírus é mais o nosso perdigoto mesmo, né? Quando nós falamos, tem umas gotículas de água que saem, que são os perdigotos. Porque essas máscaras normais que nós utilizamos de pano e até aquelas descartáveis, elas não foram projetadas para barrar carga viral. Então, partículas virais, elas não foram projetadas para isso. A questão é que, para o vírus atual, ele serve por conta da forma que ele é transmitido. Isso. Exatamente. Pode falar. Lembrando que, complementando só o João, que a gente tem que reforçar o uso correto da máscara. Não adianta usar no queixo. Exatamente. Não. Tem que usar, cobrir o nariz, a boca, de preferência trocar a cada 2 horas, né? E não tirar para falar, porque senão não adianta. Coisas que a gente vê no dia a dia, né? Sim. Mas, na verdade, a coisa que a gente vê no dia a dia que vira praticamente um meme, né? Porque tem gente que tá falando com você e para te escutar, tira a máscara para te ouvir direito. Não tem necessidade. Mas tudo bem, né? É importante a gente sempre se lembrar que é importante isso. Inclusive, tem máscaras mais eficazes, que são aquelas que fazem o desenho do nosso rosto, né? Justamente por conta dessa entrada. Até as que eu tenho aqui, por exemplo, elas não são tão boas por conta disso. Por ser de pano, ela não desenha com o rosto. Então, só o fato de ter que sair de casa para ir ao mercado, algo assim, você já, né, já sabe que nem todo mundo vai ter acesso a uma máscara eficaz. Então, vamos defender o SUS, gente, por favor. Agora, só mais uma coisinha. Queria só dar uma dica. A máscara, uma dica bem fácil, ela às vezes fica caindo do rosto, né? Quem não usa óculos. Uma dica boa que eu uso é colocar uma fita crepe aqui no nariz com a máscara, que daí ela fica presa e ela não fica mexendo. Quando a máscara mexe, ela coça o nariz. Então, é uma dica, assim, fica mais confortável. Eu gostei. Vou usar, com certeza vou usar. Uma boa dica. Agora, para a doutora, gente, próximo. O novo coronavírus, ele é menos mortal que a gripe? Bom, são doenças diferentes, né? Na verdade, não. O coronavírus, ele está se mostrando mais letal, né, do que a gripe, né? A gripe, na verdade, ela é composta por influenza A, B e C. É um subtipo, não sei te dizer exatamente o termo correto. E dentro desse A e B, temos o HN1 famoso, o H2N3, o C é de boa, é uma gripezinha tranquila, é mais o A e B que a gente fica preocupado. E são vírus que sofrem mutação muito rápido, né, com muita frequência, e por isso que a gente são vírus sazonais, né, por isso que eles estão sempre mudando todo ano, e por isso que tem vacina todo ano. Inclusive, tomem, tá? Ajuda bastante no diagnóstico, às vezes, suspeito de Covid, se a pessoa tomou a vacina. Não é 100% de garantia, mas porque não pega todos, né? Mas já ajuda. E, então, a taxa aqui no site da USP daqui de Ribeirão, ela está em torno de 0,6%. E aqui no Brasil, o coronavírus está... Quanto que tá, João? 6%? Que a gente viu hoje? Isso, tá. Na China variou entre 3% e 4%. Lembrando que essa taxa de letalidade, ela
como a gente viu, né? Ela pode afetar mais outros grupos, né? Diferentes grupos. Então, essa taxa ela pode variar até de região para região, né? Mas isso a gente ainda vai demorar para entender qual é a taxa real de letalidade do coronavírus. Né? Exatamente. Realmente. Agora, para o João. O álcool gel é o higienizador mais eficaz na prevenção contra o vírus? O álcool gel, ele é eficaz, né? Ele é uma das coisas que a gente pode usar para higienizar as mãos. O álcool 70 também líquido. Mas a melhor coisa mesmo, né? Maior eficácia é lavar as mãos com água e sabão, né? Com a técnica correta, a doutora Fernanda está explicando. Entre os dedinhos, as unhas, não pode esquecer da parte de trás da mão. É a melhor medida que, de fato, a gente tem, né? Em termos de higienização e medidas de prevenção, né? Realmente. Teria um último, né, que seria o vírus é apenas uma mutação do resfriado comum, mas esse nós já falamos no começo da live, né? Nós já esclarecemos que, na verdade, não, é uma doença nova, que é um vírus zoonótico, então isso nós já esclarecemos. Aí foi colocado na tela para vocês, que vocês podem fazer novas perguntas, tá, gente? Então, quem está assistindo pode fazer perguntas agora, porque a gente vai podendo responder. Durante a live, uma das pessoas falou sobre o que a gente faz nesse mundo cheio de fake news para encontrar informações, né? Eu acabei não salvando, peço até desculpas, mas alguém perguntou mesmo. Uma das coisas importantes de falar sobre isso é que você deve acreditar no que a OMS fala. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, falou, é porque é verdade. São especialistas que trabalham ali. Se for possível observar, você vai verificar que quando nós temos uma informação que está errada, não foi um profissional da saúde que falou, geralmente. Geralmente é uma outra pessoa, uma outra presença pública que fala alguma coisa que não faz sentido no ponto de vista de um médico, de uma médica. Então, sempre que temos um profissional de saúde falando, e ele está falando de acordo com a OMS, nós já podemos confiar, tá? Posso passar um site que eu descobri hoje? Muito bom. Claro. É um site da USP que chama www.covid, né, com demudo, verificado.com.br. Maravilhoso, informação baseada em evidência científica, né, e numa linguagem, né, super acessível, nada de termo muito diferente, assim. Eu achei um site muito bom. Eu acho isso importante, inclusive, a gente poder tornar pública, né, a informação médica e científica, porque dependendo da terminologia não dá nem para entender, né? Então, é importante nós conseguirmos ser inclusos justamente nisso. É um dos focos da campanha, né? A gente conseguir passar a informação que seja verdadeira para poder bloquear a fake news, mas a gente precisa passar ela de uma forma que todos tenham acesso, né? Tem uma pergunta para você, João. E lembrar que... Queria perguntar... Tá. Tá ali. Pode fazer. Do ponto de vista de um sanitarista, se o governo estivesse levando a sério, que ações o Estado poderia aplicar e quais pontos seriam importantes? Bom, então, como eu falei, acho que a primeira coisa que a gente deveria pensar nessa resposta são nas características reais do nosso país, né? Então, esse certo afrouxamento, digamos assim, que agora a gente tem percebido, paradoxalmente, agora no momento que a gente está aumentando, né, o número de casos, ele é um reflexo mesmo das próprias condições da população, eu diria. Então, eu não acredito que seja somente porque a população não saiba que é importante ficar em casa, mas porque ela realmente não possa, e não tem as condições concretas para ficar, entendeu? Então, além, obviamente, do distanciamento social, das medidas de restrição de circulação, seria importante o Estado prover uma série de políticas de proteção social que, na verdade, possibilitassem essas pessoas ficarem em casa, como renda mínima, que até foi aprovado, mas veja, teve uma demora. Aí, quando saiu o tal do benefício da Caixa, aqui em Salvador, pelo menos, no Brasil todo, na verdade, é até ridículo. Filas gigantescas. Assim, aqui em Salvador, na frente da Secretaria de Saúde, tem uma caixa que tinha uma fila gigantesca, as pessoas todas de máscara, mas não tá, é uma aglomeração, ninguém estava a 1 metro de um. Então, assim, repare, então é uma coisa muito complicada. Outra coisa que eu acho que seria importante seria investir na prevenção, né? Nessa capilaridade que a gente tem na atenção básica, com a estratégia de saúde da família, criar estratégias de prevenção,
no território, com a saúde, como eu já disse, é a política que está mais próxima da vida das pessoas, que conhece esse território, que sabe, inclusive, das potências e das formas de como a vida se organiza ali e como a vida faz para resistir também num momento como esse, né? Então, investir também nessa parte. E outra coisa também importante, testar, né? A gente deveria estar testando muito mais para conseguir identificar mais cedo quem são as pessoas que estão com vírus, e muitas ainda assintomáticas, e também identificando essas pessoas a depender das condições, por exemplo, de moradia, que essas pessoas tivessem, por exemplo, um acesso a um abrigo público. Às vezes, se uma pessoa mora com 10 pessoas, numa casa com 2 cômodos, ela não tem como fazer um isolamento, vai pegar todo mundo, não tem como. Então, até tem uma professora minha que brinca assim, que o Estado brasileiro faz um convite ao isolamento neoliberal, que é assim, ela convida você, ela diz que é importante, ele convida você, diz que é importante você fazer o isolamento, mas se você não puder fazer, o problema é seu. E ainda vai se construindo um discurso do tipo, as pessoas não estão entendendo a importância. Não, gente, as pessoas estão entendendo que elas não têm como mesmo, entendeu? Elas precisam de ajuda. O Estado precisa agir ali para dar um suporte. Então, eu acho que, por exemplo, até em relação à população de rua, também é uma coisa importante, ter espaços onde você pudesse fazer o isolamento de pessoas que, porventura, tivessem em situações de aglomerado e não conseguissem fazer esse isolamento. E para uma série de outras políticas de proteção social mesmo, né? Sim, realmente. Tem mais uma pergunta ali. Algumas das grandes redes de farmácia começaram a vender essa semana um teste para a Covid, que fornece o resultado em 20 minutos através de uma picada no dedo. Esse teste está sendo vendido a R$ 140 UAU. Nossa. Esses testes estão regulamentados, e qual a confiabilidade desses testes? Olha, eu não tinha ouvido informações sobre um teste desse. Você tinha ouvido algo sobre, doutora Fernanda? Sim, saiu faz acho que umas 2 semanas até, ou até mais, não sei agora, o parecer da Anvisa liberando, né? Eu acho bem importante essa pergunta, que eu queria falar sobre isso mesmo. Para fins de diagnóstico, deixa eu voltar desde o começo. Existem 2 tipos de testes. O teste que vai ver se você tem o vírus dentro do corpo, e o teste que vai ver se você tem o anticorpo contra o vírus, tá? O teste que a gente usa para fazer diagnóstico é o teste que a gente vê se o vírus está no corpo, que ele se chama PCR, tá? Ele é aquele teste famoso que a gente vê em foto com cotonete, né? Que é a análise das secreções da via aérea superior. Então, o teste, ele vê naquele momento se você tem o vírus. Isso é o diagnóstico. Ele tem uma sensibilidade alta e uma especificidade muito boa, em torno de 95%, e ele deve ser, quando colhido na fase certa, né, que é entre o 3º ao 7º dia, que é quando o nosso corpo começa a formar quando o vírus começa a se replicar numa taxa que o exame consegue pegar bem, né? Então, esse exame, show, tá? Agora, o exame do teste, mais ou menos, entendeu? Ele é feito com o que temos agora é por imunocromatografia. Eu não sei te dizer direito bioquimicamente como funciona, mas é uma coisa com cor. E esse teste ele vai servir para ver o anticorpo. Você deve saber, né, que você... Lucas. Daí você explica. E aí, então, esse teste que vai ver o anticorpo, que é o teste rápido, que fura o dedinho, ele não tem uma especificidade, uma sensibilidade tão boa. Especificidade no sentido que ele pode dar o que a gente chama de reação cruzada. Lembra que a gente falou que a gente tem outros subtipos, né, tem outros tipos de coronavírus, né, que estão aí já há um tempão circulando? E outra coisa também é a sensibilidade. Normalmente, eles vão detectar uma imunoglobulina, né, que faz parte do anticorpo, que se chama IgG e IgM, tá? Basicamente é um anticorpo que acabou de chegar lá, tá, por exemplo, numa batalha. O cara chegou, tá novo, tá pronto para combater. Aí o IgG é aquele lá que já tá cansado, né? Então a imunoglobulina mais antiga, né? Elas começam a aparecer a partir do 10º dia, tá? Se a gente testar, mais ou menos, né, do 10º dia, 14º,
Se a gente testar antes, pode dar muito falso positivo ou falso negativo. Então, o João até vai confirmar, né? Para a questão de dados epidemiológicos, né? Eles estão cogitando essa opção. Mas para fim de diagnóstico, vamos supor que é um IgM positivo, com um IgG também pode dar, não serve, tá? Não diz muita Muito coisa. bom, né? Sim, é importante sabermos disso. Olha, gente, eu queria que a gente pudesse falar mais, mas a gente passou um pouco do nosso tempo. Algumas perguntas, gente, que tiveram ali na live que eu fui vendo, tá? Nós não respondemos nesta live porque algumas, como por exemplo, o sistema de ensino, sobre o sistema de educação, nós vamos ter outras sessões de lives, inclusive outros grupos estão fazendo lives sobre os mais diversos temas dentro da nossa campanha Nossas Vidas Importam, tá? Mas daí por isso que nós não respondemos algumas dessas perguntas, tá bem, pessoal? Eu queria agradecer muito, nós do Grupo de São Paulo de Ativistas da Anistia Internacional Brasil, queremos agradecer, né, vocês que estão assistindo, aos nossos convidados, né, a doutora Fernanda, João Henrique, eu amei esse papo da gente hoje, eu tenho certeza que ajudou as pessoas a entenderem algumas coisas que eram importantes. As pessoas que estão assistindo estão convidadas também, né, se residirem em São Paulo e região, na Grande São Paulo, para uma reunião de novos ativistas que nós vamos realizar no dia 30/5. Basta seguir nossas redes aqui no Facebook, principalmente, para ter mais informações. E participem da campanha Nossas Vidas Importam. Para participar é só entrar, anistia.org.br. Muito obrigado, gente, de verdade. Obrigada, tchau, e até a próxima. Obrigado, gente. Defenda o SUS. Defendam o SUS!